Presente desde a primeira edição dos Jogos na Era Moderna, em 1896, a ginástica artística é uma das modalidades mais tradicionais. As regras desse esporte são organizadas pela Federação Internacional de Ginástica, que é o órgão máximo que regula todas as competições internacionais, inclusive as realizadas no Brasil. Entretanto, no âmbito nacional, também temos a Confederação Brasileira de Ginástica como entidade promotora da ginástica no país desde 1978. Na categoria masculina, os ginastas competem em 6 provas: barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças, salto sobre a mesa, argolas e solo. E na categoria feminina, as mulheres competem em solo, salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave de equilíbrio. Os ginastas realizam 2 conjuntos de exercícios, os obrigatórios e os livres, que podem ser criados pelo próprio atleta para que consiga pontos extras em sua nota final. Os 9 juízes levam em consideração fatores como a combinação dos movimentos, dificuldade, originalidade e execução. Assim, a pontuação também tem relação com a exigência dos aparelhos, que vai do nível A, mais simples, até o E, mais complexo. Vamos agora conhecer as regras dessas modalidades. O solo. A prova é realizada em um tablado quadrado, com 12 metros de largura e comprimento. Na categoria feminina, a apresentação de solo dura 90 segundos e é acompanhada por música. Dessa forma, os movimentos ginásticos e acrobáticos são avaliados pelos juízes, assim como elementos de dança. A queda no solo, por exemplo, desconta 0,8 pontos. Pisar fora do tablado e executar movimentos com pequenos desequilíbrios também sofrem penalidades. Salto sobre a mesa. A ginasta faz uma corrida de no máximo 25 metros na marca delimitada e pega o impulso para o salto em um trampolim sobre a mesa. Assim é avaliada a dificuldade, a altura do salto e também a execução. Além disso, a chegada ao solo deve ser cravada, pois desequilíbrios geram descontos na nota. Barras paralelas assimétricas. Nessa prova, a ginasta executa uma série de movimentos obrigatórios, alternando movimentos entre 2 barras de alturas diferentes. A mais alta mede 2,4 metros e a mais baixa mede 1,6 metros. É um aparelho onde o impulso para a realização dos elementos é essencial. Mas caso a ginasta caia, ela tem 30 segundos para retomar o exercício. Trave de equilíbrio. Chamada também de trave olímpica. Consiste em uma prova onde as ginastas devem realizar movimentos acrobáticos com boa postura em cima de uma trave, assim como saltos e giros. É um aparelho que exige movimentos precisos e equilibrados na apresentação. A trave possui 5 metros de comprimento e 10 centímetros de largura. Barra fixa horizontal. Essa prova é exclusiva para os homens, que devem realizar piruetas, giros e passadas de mão em uma única barra com 2,8 metros de altura e 2,4 metros de comprimento. A apresentação dura cerca de 15 a 30 segundos. Barras paralelas simétricas. É uma prova que exige grande força e agilidade, sendo preciso realizar movimentos giratórios com bastante sustentação, visto que as regras exigem que o ginasta percorra toda a barra em sua apresentação. As barras possuem até 2 metros de altura, 3,5 metros de comprimento e ficam entre 42 a 52 centímetros de distância uma da outra. O salto de saída também é um movimento importante nessa prova. Cavalo com alças. É um aparelho que possui 2 alças sobrepostas em uma trave, onde o ginasta executa passadas de perna variadas. A postura durante a execução da prova também é avaliada pelos juízes. Além disso, as pernas não podem encostar na trave, que realmente parece um tronco de cavalo. Possui 1,15 metros de altura,
por 1,60 metros de largura, com alças de 40 a 45 centímetros de distância uma da outra. Argolas. Um dos aparelhos mais difíceis para os ginastas, pois ficam suspensos por 2 argolas e contam apenas com o impulso do próprio corpo para executar os movimentos. As argolas ficam a quase 3 metros do solo. Salto sobre a mesa e solo. As regras da ginástica artística masculina nessas 2 provas são as mesmas da categoria feminina. Porém, há uma pequena diferença. A apresentação é realizada sem música, em 70 segundos. Hoje vamos falar um pouquinho da ginástica artística, toda a sua beleza e dificuldade. Então vamos entender um pouquinho sobre a modalidade. Força, equilíbrio e flexibilidade. Os ginastas devem realizar apresentações em diferentes aparelhos, como barras e trave, assim como saltos e exercícios de solo, com o menor número de erros. Há 6 aparelhos no masculino e 4 no feminino. As barras assimétricas e barra de equilíbrio são exclusividades das mulheres. Já as barras fixas, as barras paralelas, o cavalo com alças e as argolas se restringem aos homens. O solo e o salto estão, por sua vez, no programa de ambas as disputas. As medalhas são distribuídas em provas individuais em que o participante compete em todos os aparelhos, por equipes e para cada aparelho. A pontuação é dada por uma banca com 9 árbitros, que avaliam o grau de dificuldade e a qualidade técnica dos movimentos executados em cada prova. O cavalo com alças tem 1,15 metros de altura. A estrutura conta com 2 alças em sua superfície que permitem aos atletas realizar exercícios de força e coordenação motora, como giros e trocas de posição. Já na prova de argolas, são 2 argolas penduradas a 2,75 metros do solo, separadas por cerca de 50 centímetros. A prova consiste em uma série de exercícios de força, balanço e equilíbrio, onde o atleta deve sustentar o seu peso e permanecer imóvel por pelo menos 2 segundos. Temos também a mesa para salto, usado para dar suporte e impulso a variados saltos e piruetas. O equipamento é composto por uma pista de 25 metros que termina em um trampolim de impulso e uma mesa, de dimensões de 120 por 95 centímetros. Outro aparelho é o tablado para solo. É uma superfície de 12 por 12 metros composta de molas, madeira, espuma e carpete. No tablado, os exercícios têm duração de no máximo 70 segundos para os homens, enquanto as mulheres devem completar a sua performance em até 1 minuto e meio. Por último, temos as barras. Uma delas é a barra fixa, que é a barra com 2,75 metros de altura, utilizada para realizar giros e acrobacias. Além dela, temos as barras assimétricas. São 2 barras, a mais alta posicionada a 2,4 metros de altura e a mais baixa a 1,6 metros, sobre as quais as ginastas devem realizar acrobacias e piruetas. Além delas, temos as barras paralelas. São 2 barras utilizadas para exercícios de equilíbrio e força, em que o ginasta usa as 2 barras obrigatoriamente, passando por todo o seu comprimento. Por último, temos a barra de equilíbrio. Tem 5 metros de comprimento e apenas 10 centímetros de largura. Os ginastas devem realizar saltos e giros em cima dela. Vocês puderam perceber que na ginástica artística temos uma série de provas dentro de uma mesma modalidade. E é claro, o número de medalhas também é maior. Vamos ver agora algumas palavras interessantes do esporte. A primeira palavra é o avião, que é a posição de equilíbrio típica da trave e do solo, em que o ginasta mantém uma perna no chão e eleva a outra para trás, com os braços abertos. A segunda é a parada de mãos. É um dos exercícios mais fundamentais da ginástica artística, onde o ginasta deve equilibrar o corpo sobre as mãos. Por último, temos o salto twist. É uma pirueta onde o ginasta gira 360 graus em torno de si mesmo. E no momento inesquecível da ginástica artística, temos a história de uma atleta que impressionou a todos e alcançou a perfeição. Voltamos 40 anos atrás para contar sobre o feito de Nadia Comaneci. Em Montreal, 1976, a romena Nadia realizou a primeira apresentação perfeita da história dos Jogos. Ela recebeu nota 10 de todos os jurados. E no programa de hoje já vimos as regras e desafios da modalidade. Além disso, pudemos acompanhar algumas palavras importantes. E por último, a história da Nadia Comaneci. Chegou o momento de conferir o porquê de assistir à ginástica artística.
com exercícios de força, acrobacias e saltos impressionantes. As performances dos atletas da ginástica vão fazer você repensar sobre os limites do corpo humano. No Mundial de 2003, Daiane dos Santos foi a primeira ginasta a executar um salto chamado duplo twist carpado no solo. O movimento foi batizado de Dos Santos. O episódio de hoje vai ficando por aqui e até a próxima!